Olá, diletos alunos! Hoje nós vamos falar sobre as técnicas de construção de um desenvolvimento numa dissertação. Essa é a etapa que possui mais critérios, seja para o Enem, seja para o concurso público, seja para um trabalho, seja qual for o seu objetivo, dentro de uma construção dissertativa, o desenvolvimento é o que possui maior critério de avaliação. Por isso é importante que você faça uma introdução clara, uma introdução que vá levar você a argumentos no desenvolvimento. Se você não fizer uma boa introdução, você vai ter dificuldade de construir o seu desenvolvimento. Geralmente, o desenvolvimento ele fica em torno de 2 ou 3 parágrafos. Não existe uma regra fechada para isso. Você só tem que ficar atento ao número de linhas total. Se você fizer muitos parágrafos, você pode ultrapassar o limite de linhas pré-estabelecidos no edital. Então, você pode trabalhar com um argumento em cada parágrafo. É nesse momento que você vai defender a sua tese, é nesse momento que você vai apresentar a sua defesa em relação aos seus argumentos. Então, começa com a ideia principal, apresentando aquilo que você veio, e de acordo com o seu ponto de vista, você desenvolve positivamente ou negativamente. Cuidado com o fechamento, não termine do nada. Tem aluno que simplesmente para a redação. Você precisa concluir, você precisa dar um desfecho. Você não pode simplesmente contabilizar o número de linhas e parar. Então, tome cuidado com isso. Você, para não se perder, é preciso que você faça rascunho. Eu sei que dá preguiça, que alguns acham que não é necessário, mas você pode mudar de ideia no meio do caminho. Então, para que você não faça isso, para que você não se perca dentro dos argumentos, então você use a estratégia do rascunho. Coloque um esquema, mesmo que sejam frases soltas, você pode esquematizar isso no rascunho para depois você alinhavar no desenvolvimento. Você precisa, antes de começar a fazer a folha oficial, de escrever, você precisa saber exatamente o que você vai colocar naquele texto. Lembre-se que você não vai ter outra folha para você passar limpo. Então, o rascunho é feito para que você possa rabiscar, mudar de ideia, botar outra opinião daquilo que você estava começando a fazer e achou que não ficou bom, mas na hora de você colocar no seu texto original, no seu texto oficial, você precisa saber exatamente aquilo que você quer. Errar uma palavrinha ou outra, você pode utilizar de rasura, desde que seja uma rasura limpa, que você não pode rasurar um parágrafo inteiro. Isso fica esteticamente ruim. Você pode fazer esse esquema através da enumeração. Você coloca lá os tópicos do que você entendeu daquele assunto e você vai numerar. Essa numeração, ela é o seu critério. Você não precisa ter uma ideia do que seria o melhor. Mas o que você acha que vem primeiro dentro dos argumentos que você escolheu? E você faz esse esquema e assim você não foge, não há como fugir. Lembrando que fuga de tema é passivo à punição de perda de pontos total, é 0. Isso não pode acontecer. Então, outra coisa que você tem que lembrar que geralmente você tem 30 linhas para desenvolver e você vai ficar em cerca de 3 ou 3 a mais, 3 a menos ou 5, vai depender, porque você não pode, dentro de um horizonte de 30 linhas, fazer 10. Isso é inadmissível. Ou simplesmente fazer 31, botar uma linha a mais, isso também
não pode acontecer. O que não deve conter no desenvolvimento? O desenvolvimento é o argumento que você apresenta diante daquilo que foi falado na introdução. Então, o que você não deve conter? Você não deve dar continuidade. Vou explicar melhor. Na introdução, você apresenta os argumentos, mas quando você começa o desenvolvimento, é como se você começasse um outro texto. Faz um teste. Faz a sua introdução, depois faz o seu desenvolvimento e leia o seu desenvolvimento sem a introdução. Se você conseguir entender, é porque está bom. É exatamente assim que você tem que colocar. O desenvolvimento tem que ter sentido independente da introdução, mas tem que ter uma ligação daquilo que foi apresentado. Então, você não deve começar o seu desenvolvimento como se fosse uma continuidade da introdução. Então, expressões como por causa disso, com isso, baseado nisso, dessa maneira, isso remete à introdução como uma continuidade. Não pode acontecer. Você vai falar sobre o mesmo assunto, você vai aprofundar-se, mas não pode dar uma sequência. Entre o desenvolvimento, entre parágrafos do desenvolvimento, sim, isso pode acontecer. Mas da introdução para o desenvolvimento, não. Nexos oracionais. Você precisa colocar a junção das orações. O que a gente faz? O uso dos conectivos, o uso das conjunções. Quando nós falamos de coesão e coerência na última videoaula, eu falei para vocês que a utilização correta desses conectivos faz com que o seu texto seja coeso e, consequentemente, coerente. Então, não pode ter frase solta, não pode ter frase sem ligação. As frases têm que estar ligadas através de um nexo, de um sentido. Fundamentação. Você está fazendo um texto dissertativo argumentativo, então é importante que você utilize dados que confirmem essa teoria, né? Que confirme essa tese. O seu ponto de vista tem que ser apresentado com base em alguma coisa. Você não pode simplesmente colocar um achismo. Aliás, expressões como eu acho, eu penso, não devem ser colocadas. Você tem que ter certeza daquilo que está falando. Então, é o momento de você dar exemplos, de mostrar gráficos, estatísticos, de colocar palavras de pessoas que têm uma autoridade no assunto, fazer citações. Lembrando que você, para fazer isso, você precisa citar a fonte daquilo que você está exemplificando. Então, é importante que você coloque a sua fundamentação. É nesse momento que as polêmicas aparecem. Então, você pode colocar o seu ponto de vista também, né, em relação ao assunto proposto de uma forma oposta, desde que você tenha, como já foi dito, base para argumentos para convencimento. Você pode começar também através de causa e consequência, né? Você apresentou um fato na introdução e você pode começar mostrando a causa desse fato e depois a consequência. Você pode colocar uma causa num parágrafo, a consequência no outro, ou isso pode colocar no mesmo parágrafo. Não existe uma regra específica para fazer essa construção. Que não se deve fazer. Então, como o desenvolvimento é a maior parte do seu texto, é o período que você tem mais linhas, vamos dizer assim, você não pode correr o risco de se repetir. Eu falo muito em repetição e alguns alunos tendem a achar que a repetição é apenas de palavras. Não repetir palavra nenhuma. Mas repetição de ideia
também é problemático. Você falar sobre a mesma coisa que você já citou no parágrafo anterior, usar um argumento parecido, isso não convence. Então, cuidado para não se repetir dentro do desenvolvimento. Então, eles têm que estar bem representativos, situar o leitor em relação àquilo que está acontecendo. E para isso você tem que colocar exemplos, só tem que tomar cuidado para não transformar o seu texto dissertativo numa narração com os tipos de exemplo. Mas o exemplo ele serve para clarear, né, para dar uma luz ao seu texto. Então, a missão do desenvolvimento é provar ao leitor o nosso ponto de vista e fazemos isso com argumentos. Então, você está construindo um texto não para se convencer, mas para convencer o outro. É aquele me convença. Então, você precisa ter argumentos. Eu vou colocar para vocês, numa outra aula, essa teoria de argumentação. Eu fico por aqui. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço.